Até a década de 1970, os cerrados eram áreas marcadas por pecuária extensiva e atraso econômico. Um fator limitante era a baixa fertilidade dos solos, com elevada saturação de alumínio e carência generalizada de cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Outro problema era o manejo deficiente. O cultivo por métodos inadequados conduzia à rápida degradação dos solos. O conhecimento sobre as peculiaridades ambientais dos cerrados, de suas características econômicas e sociais e da ocupação humana era restrito. Diante dessa realidade, há 50 anos, foi criada a Embrapa Cerrados para desenvolver sistemas agrícolas viáveis para os cerrados e para difundi-los aos produtores rurais. A pesquisa agropecuária estabeleceu como missão o desenvolver novas tecnologias para viabilizar a ocupação do cerrado e teve sucesso em sua missão. Os problemas relativos à baixa fertilidade foram resolvidos com técnicas de correção e adubação dos solos. Houve a seleção de variedades de grãos e pastagens tolerantes ao alumínio. A seleção de estirpes de rizóbio, bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, substituiu a adubação nitrogenada e viabilizou o plantio da soja e outras leguminosas. O desenvolvimento de técnicas de manejo dos solos, como o plantio direto e a utilização de implementos adequados, contribuiu para manter suas propriedades físicas. Essas técnicas permitiram aumentar a infiltração da água e diminuir os riscos de erosão. Hoje, os cerrados são o grande celeiro do Brasil. Para falar sobre o papel da pesquisa e da inovação no presente e no futuro dos cerrados, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe-geral da Embrapa Cerrados. Agrônomo, mestre em melhoramento de plantas, Sebastião Pedro tem doutorado pela Tokyo University of Agriculture do Japão. Participou, entre outras atividades, do desenvolvimento de 138 cultivares de soja registradas no Registro Nacional de Cultivares. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar sobre uma região do Brasil, os Cerrados, onde a agropecuária dá show de sustentabilidade. É extraordinária a transformação dessa região graças à inovação, à pesquisa. Nós vamos conversar com Sebastião Pedro da Silva, ele é o chefe-geral da Embrapa Cerrados. Bem-vindo ao Brasil Verde, Sebastião. Muito obrigado pelo convite, Evaristo. Estamos aí ansiosos aí para conversar com esse público maravilhoso do seu programa Brasil Verde. Pois é, Sebastião. Nós estamos esse ano festejando aí os 50 anos da Embrapa Cerrado, né? Mas antes da gente entrar nesse tema e da sua unidade, da sua história, da sua contribuição para os Cerrados, Sebastião, conta um pouco para nós a sua história. Onde é que você nasceu? Como é que você se formou, né? Você já viveu até no Japão, né? Conta um pouco para nós como é que o seu itinerário até chegar onde você está hoje, que é um pouco o auge também da sua carreira. Evaristo, eu sou nascido no estado de Goiás, numa cidade de agricultura e pecuária chamada Ipameri, que fica na região da Estrada de Ferro. É uma região aqui do sul e leste do estado. Eu passei a minha infância na fazenda. Meu pai era agricultor, plantava arroz de sequeiro e também pecuarista, produtor de leite e de carne também. Fazia uma integração, né? Vamos dizer assim, uma integração lavoura-pecuária naquela época. E eu cresci e fiz o ginasial no interior e vim para Brasília fazer o segundo grau. Depois fui para Viçosa cursar agronomia. Fiz a graduação em Viçosa, na UFV, depois fiz o mestrado ali também. E no ano 88, eu vim para o Cerrado trabalhar na colonização agrícola. Naquela época, estava em
andamento o programa Nipo Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado. Era chamado PRODECER. Foi um programa pioneiro, junto com outros programas estratégicos que o Brasil tinha na época, o Polo Centro e outros, voltados ao desenvolvimento dessa parte do Brasil. E eu trabalhei até o ano 2008 na Campo, com colonização agrícola, também com melhoramento de soja, porque lá tinha um programa de melhoramento entre a Campo e a empresa Mitsubishi para desenvolver soja para consumo humano. Então eu trabalhei nesse programa por vários anos, e também um programa de fruticultura visando o desenvolvimento de fruticultura tropical no Brasil, visando não só o mercado interno, como o mercado de exportação também. Então, toda essa fase da vida foi um grande aprendizado, porque eu pude acompanhar todo o trabalho que a pesquisa agropecuária fez, gerando desenvolvimento e gerando conhecimento, ferramentas que permitiram converter aquele solo de cerrado antes improdutivo, que só produzia um pouco de arroz de sequeiro, com produtividades baixas e alto risco de clima. Produzíamos feijão e milho nas áreas de cultura, né, só beiras de rio. Então eu pude acompanhar e ver o grande milagre acontecer, que foi a mudança de patamar da região do Cerrado, de uma região pouco produtiva, pobre, com baixos índices de desenvolvimento humano, para uma região desenvolvida. Eu vi as cidades crescerem, vi as condições de escolas, assistência médica, saneamento básico melhorarem na esteira da soja. Depois da soja veio o milho, safrinha, que está aí, o algodão. Então eu pude assistir isso desde o início, né? Desde a fase bem inicial, na década de 90, até hoje, né? Nós estamos aí em 2025, sendo que em 2008 eu vim para a Embrapa Cerrados, onde desenvolvi pesquisas em genética e melhoramento de soja, voltada a desenvolver cultivares para a região do Cerrado. Nesse período de 2008 até 2025, eu tenho feito melhoramento genético de soja, contribuindo com a equipe, né? Uma equipe multidisciplinar que trabalha tanto no centro de soja como aqui na Embrapa Cerrados e outros centros voltados aí para esse trabalho. Então a minha vida desde o início foi aqui mesmo, na região do Cerrado. Nos meus estudos, uma parte feita no Brasil, aqui na Universidade Federal de Viçosa. 10 anos depois eu fui fazer o doutorado na Universidade Agrícola de Tóquio. Fiz um doutorado em biotecnologia agrícola, voltei para o Brasil e estamos trabalhando aí desde então. E agora, aqui na Embrapa Cerrados, desde 2021, eu estou como chefe geral. Então essa é, em alguns minutos, a minha história, pessoal. Olha, Sebastião, uma história extraordinária, né? Quem está nos assistindo ver, não é? Porque o Sebastião ele pôde tocar em várias dimensões da agricultura e viver essa transformação. Não é só que ele viu, ele participou, fez parte, foi um ator, não é? Foi um ator e foi também um autor, porque ele contribuiu com variedades de soja, mais de uma centena de variedades. Tem aí a contribuição intelectual, o trabalho dele, né? E também você já mencionou, e se você permitir, para quem está nos assistindo, quer dizer, os Cerrados, antigamente era uma região muito pouco produtiva, né? O pessoal dizia que não servia nem para deixar de herança, né? E isso foi transformado pela inovação. E ele falou aí já dos 3 eixos importantes, quer dizer, os solos, né? Tudo que se fez em inovação em matéria de solos para poder trabalhar essa fertilidade, trazer uma nova fertilidade para esses solos, você depois pode comentar melhor. Depois todas essas variedades de plantas, né? A soja é uma planta
de clima temperado, não é? Existia no sul do Brasil e ela foi subindo graças ao trabalho da pesquisa pecuária. E ele também mencionou toda a tecnologia, né? Na realidade, máquinas, calendários de plantio, técnicas de controle de praga e doença, enfim, uma enorme transformação, como ele disse, mudou completamente de patamar, né? E o bonito é todo o ganho social, econômico que isso tem, né? Onde se desenvolve a agricultura moderna, melhora os indicadores sociais, melhor emprego, melhora o trabalho, né? Não é voltando para o neolítico que a gente desenvolve uma região rural, não é? Que a gente desenvolve uma região rural. Qual você considera assim, ou por onde você gostaria de colocar as etapas ou as contribuições da Embrapa Cerrados, que está festejando 50 anos, não é isso? Estamos fazendo esse ano de 2025 50 anos de história e eu acho que, Evaristo, poderia citar várias tecnologias que marcaram esses 50 anos, né? De início, eu acho que o grande legado foi conseguir fazer nos primeiros anos a transformação química do solo de cerrado, né? Através de calagem, fosfatagem, através de formação de perfil com uso de gesso agrícola, ao mesmo tempo que se fazia melhoramento genético de espécies vegetais, como a soja, o milho, para tolerar o alumínio, né? Soja que crescesse aqui no ambiente tropical, já que ela antes era uma planta que só se cultivava no extremo sul do Brasil, por ser uma planta de clima temperado, né? E aqui nos trópicos ela não crescia, ficava pequena, e o melhoramento genético permitiu que nós incorporássemos genes de período juvenil longo que fizeram com que a soja pudesse crescer em qualquer ambiente, qualquer latitude, né, que foi uma contribuição muito grande da Embrapa. Ao mesmo tempo que se fez melhoramento de soja, de milho, de outras plantas, do trigo para o cerrado, nós fomos também fazendo a seleção de estirpes de bactérias e de micro-organismos, como micorrizas, para conseguir melhorar a eficiência das plantas e adaptação nesse solo aqui do Cerrado do Brasil Central. E entre esses resultados, a fixação biológica de nitrogênio pela bactéria Bradyrhizobio japônico na soja foi o grande, talvez, degrau tecnológico, porque nós conseguimos fazer com que estirpes de dessa bactéria selecionados juntamente com a soja aqui no bioma cerrado pudesse dar à cultura da soja a possibilidade de produzir sem necessidade de adubação química sintética. A própria bactéria fez isso. Então, isso foi o primeiro grande bioinsumo da agricultura brasileira, a fixação biológica de nitrogênio. E hoje nós estamos na Embrapa toda, né, desenvolvendo aí, pesquisando novas espécies, novas estirpes de micro-organismos que possam ser usados para apoiar a nossa agricultura, que está deixando de ser uma agricultura química para ser muito mais uma agricultura de base biológica. Nessa evolução inicial, nós conseguimos fazer com que a soja fosse capaz de produzir no ambiente de cerrado, e ao longo dos anos ela foi condicionando esse solo para produzir milho, para produzir algodão, para produzir feijão, sorgo, o próprio trigo tropical hoje é uma realidade, né? Nós somos hoje grandes produtores de trigo aqui no Centro-Oeste, e a tendência é essa tropicalização do trigo ser tão bem sucedida quanto foi a tropicalização da soja. Estamos chegando na metade do nosso programa. Então eu vou fazer um intervalinho
e a gente vai voltar para você continuar essas suas considerações sobre a evolução da agricultura nos cerrados, o desenvolvimento da região, graças à inovação, graças à pesquisa agropecuária e o empreendedorismo dos produtores. Um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde com Sebastião Pedro da Silva Neto, o chefe da Embrapa Cerrados. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com o Dr. Sebastião Pedro da Silva. Ele é o chefe-geral da Embrapa Cerrados. E na primeira parte do programa, ele contou um pouco a sua história pessoal e as grandes contribuições iniciais, não é, da pesquisa agropecuária que permitiram essa transformação dos Cerrados numa grande região produtora de grãos, de fibras, de energia, etc. Mencionou o caso da melhoria dos solos, a fertilidade dos solos, o manejo dos solos, mencionou toda a tropicalização de plantas, não é? Adaptando plantas para esse ambiente tropical, soja, milho, trigo, etc. E Pedro, você ia tratar agora de temas um pouco mais recentes, não é? Nos quais vocês estão envolvidos, não é isso? Isso, Evaristo, à medida que essa jornada foi acontecendo, nesses 50 anos, nós passamos a ser capazes de produzir no Cerrado, produzir grãos, né, a eficiência também da produção de proteína animal aumentou muito pela facilidade de ter aí os ingredientes para as rações, né? Nós tivemos uma grande evolução na seleção de gado bovino voltado ao corte. Nós temos aqui um programa de melhoramento genético do gado Nelore, chamado BRGN. É um gado hoje muito premiado, uma genética diferente, com alta eficiência e voltado também a selecionar materiais que tenham animais com maciez de carne. Temos também um trabalho de seleção de gado para produção de leite a pasto, aqui no nosso centro de treinamento em raças zebuínas leiteiras. Então nós tivemos nesses 50 anos um crescimento na produção, na produtividade, na rentabilidade, e o Brasil hoje, mais de 50% da produção agrícola e pecuária, ela ocorre na região dos Cerrados, com as tecnologias desenvolvidas, muitas delas aqui na Embrapa Cerrados. E no momento atual, mais recentemente, o que nós estamos percebendo? Não é importante somente produzir em quantidade, em qualidade, é importante também que essa produção ocorra com sustentabilidade. E sustentabilidade, nós temos que considerar 3 eixos: o eixo econômico, a produção tem que ser viável economicamente; a questão social, né? Gerar emprego, gerar qualidade de vida, gerar riqueza no interior, melhorar as condições de vida do país como um todo, e também a questão ambiental. Nesse sentido, nós, desde 99, estamos buscando alternativas mais eficientes e sustentáveis aos fertilizantes sintéticos, que são muito importantes, né, como fonte de nutriente para as culturas, as lavouras. E nós estamos com os remineralizadores, que são rochas que contêm muitos elementos, não só cálcio, não só magnésio, não só fósforo, mas também macro e micro elementos em quantidades pequenas, que ao serem comminuídos ou moídos, essas rochas podem ser aplicadas no solo e aí melhorar as condições químicas, microbiológicas, porque esses remineralizadores, eles vão fornecer, além de nutrientes, eles fornecem substrato para o desenvolvimento de micro-organismos. Eles melhoram a CTC do solo, portanto, melhorando a eficiência do uso
dos fertilizantes e também melhora as condições de retenção de água, tornando esses solos mais resilientes em questão de veranicos ou ocorrência de longos períodos sem chuva. As plantas ficam mais resilientes nesse solo tratado com os remineralizadores. Nós temos também percebido nas pesquisas que os solos tratados com remineralizadores, eles também têm capturado CO2 da atmosfera e armazenado no solo na forma de carbonato de cálcio. Então, além do benefício econômico, social, do ponto de vista ambiental, além da redução de adubos sintéticos, nós temos aí um ganho com o sequestro de CO2 do ar através dessa operação. Então, do ponto de vista de agricultura regenerativa, nós temos esse insumo, que são os remineralizadores, associado com bioinsumos, muito interessante, e nós temos agora, nos últimos 20 anos, desenvolvido uma metodologia biológica de análise de solo. É a bioanálise de solo, BioAS, na sua forma abreviada. O que é essa tecnologia? Essa tecnologia permite que nós possamos conhecer o grau ou classificar o solo de acordo com a sua atividade biológica. Classificar o solo, vamos dizer, entre aspas, ver o nível que está a saúde do solo. Nós temos condição com essa análise de perceber se o solo está reciclando, se o solo tem armazenado nutrientes adequadamente e se esse solo vai proporcionar às plantas uma boa nutrição, uma boa sanidade, tudo isso desembocando num conceito maior que se chama o conceito da saúde única, né? Um solo saudável vai ter uma planta saudável, que vai produzir um alimento saudável, que vai tornar as pessoas e os animais mais saudáveis. Então, é um momento atual que nós estamos vivendo, é o momento da agricultura regenerativa e da saúde única. São conceitos novos que vão permitir que a agricultura brasileira seja reconhecida no mundo como uma agricultura sustentável. Quem está nos escutando, nos assistindo, eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Esse trabalho com a vida do solo, não é? Hoje ele está tomando uma dimensão muito grande no Brasil, né? Esse cuidado com a vida do solo. É interessante para quem nos assiste saber que há alguns anos atrás, né? Se ficou assim, eu ficava espantado, né? Que eu via que, por exemplo, uma planta de milho, ela captura a luz do sol, ela produz açúcares, né? Mas uma parte grande desse açúcar, ela joga lá no solo pela raiz, né? Fala, puxa, mas o que ela está perdendo produção, jogando açúcar, uma quantidade tão grande, em vez dela usar para formar grão, para fazer uma espiga bonita, ela está jogando lá no solo. E isso foi sendo descoberto, não é? Essa simbiose, essa relação que existe entre as plantas e as bactérias, porque esses exudatos, essa coisa que pela raiz a planta entrega lá para as bactérias no solo, ajuda as bactérias e elas também contribuem, não é? Então, esse mundo, essa ecologia da biota, das raízes, vamos dizer assim, que tudo isso está sendo trabalhado hoje em conjunto. Há 20, 30 anos atrás não se tinha muito essa visão e hoje o Brasil é um líder mundial, inclusive em bioinsumos, não é isso? Muitos deles produzidos nas próprias propriedades rurais, não é? Então, um solo que é enriquecido pela rochagem, ganha diversidade biológica e atinge esse objetivo da saúde única, que você disse muito bem, saúde do solo, saúde da planta, saúde do alimento para o animal, para o homem, é uma saúde única, não é? Exatamente, essa é a nossa missão hoje, é desenvolver, conhecer, né, Evaristo? A ciência, ela não tem fim, né? Quanto mais a gente descobre novas coisas, novos conhecimentos, mais a gente tem a descobrir. Há alguns anos atrás, se pensava que o solo precisava de adubo
e de um bom manejo físico, né, uma gradagem, né, uma incorporação profunda. Depois nós percebemos que não mexer no solo e fazer o plantio direto na palha era mais benéfico, porque conservava a matéria orgânica, evitava o gasto excessivo de petróleo, né, evitava a erosão. E agora nós estamos entendendo que a planta e o solo, são dois organismos que interagem, né? A planta, ela faz fotossíntese usando os nutrientes e a água que ela retira do solo e devolve para o solo ali exudados que a parte biológica do solo, que é tão importante, e hoje nós sabemos que talvez seja a parte mais importante, essa parte biológica interage com a planta, dá ali os sinais, né, que ela precisa. Dados de 5 anos feitos aqui na Embrapa, acompanhando a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, nós conseguimos economizar nos custos mais ou menos 30% em fertilizantes, em defensivos, né, agrícolas, essa economia ela tá acontecendo sem perda de produtividade. Então, nós estamos com a ciência, testando nos laboratórios, nos campos experimentais, e o agricultor, já utilizando esse conjunto de práticas, ele está economizando 30% no seu custo de produção, o que é muito importante, porque é aquele eixo dentro da sustentabilidade econômica. Então, podemos dizer, Evaristo, que estamos no caminho certo, porque não só o meio ambiente está sendo beneficiado, o solo, mas também a economia do país, porque nós estamos reduzindo o custo de produção. Olha, nós chegamos no final do nosso programa. E esse exemplo final que você deu aí, no caso do estudo de Goiás, dos últimos 5 anos, foi extraordinário. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação e te passar a palavra para o teu agradecimento final. Muito obrigado, Sebastião. Evaristo, eu que agradeço, queria agradecer muito, né, a você, esse programa maravilhoso que você tem conduzido, permitindo com que tudo que é feito na pesquisa e no agro consiga alcançar o grande público, né, que muitas vezes não conhece o agro, que está nas cidades. Nós sabemos que a maioria da nossa população hoje vive nos centros urbanos. Então é uma grande oportunidade. Eu queria deixar aqui essa mensagem de otimismo, que a pesquisa agropecuária brasileira ela está na ponta, está na linha de frente, não só com as tecnologias da inteligência artificial, né, de outras tecnologias, mas principalmente nós estamos buscando a sustentabilidade através do uso da biologia. Nós tivemos aí no pós-guerra períodos em que crescemos muito com a química, com a física, e nós achamos que hoje o grande aliado para o crescimento e sustentabilidade é a vertente biológica do conhecimento. Então, Muito procuramos obrigado. associar tudo isso em favor da nossa agricultura. Eu que agradecemos aos que nos acompanharam até aqui e queremos convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!